convidamos uma pessoa a aceitar Jesus no seu coração, uma pessoa a se converter, a chegar até Jesus e entregar a vida para Ele, nós usamos muitas vezes aquela metáfora que Jesus disse em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então a gente fala para a pessoa abrir a porta do seu coração, para acolher Jesus no seu coração. Esses versículos que nós vamos ler em 2 Coríntios capítulo 7, de 2 a 4, Paulo ele faz também um apelo aos coríntios para que eles o acolhessem no seu coração. Então, da mesma forma, ele está pedindo que eles o acolham no seu coração. E ele apresenta alguns argumentos para convencê-los de acolher Paulo no coração deles. E esses argumentos são a benignidade com que ele tinha tratado, o apreço que ele tinha por eles e o orgulho que ele sentia pelos coríntios e que queria continuar sentindo. Então vamos ler 2 Coríntios capítulo 7, de 2 a 4, e aí nós vamos falar um pouco mais sobre cada um desses argumentos. Diz assim a palavra de Deus: acolhei-vos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estais em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Então essas são as palavras de Paulo aos coríntios. Os coríntios, como a gente já falou outras vezes, eles estavam passando por problemas na igreja, era uma igreja problemática, assim como a nossa igreja é problemática, assim como outras igrejas são problemáticas, porque nós somos pecadores. Mesmo assim, Paulo chama de santos, de pessoas que são chamados para ser santos, que são santificados, que são crentes. E Paulo, então nas cartas que Paulo escreve a eles, ele é muito emotivo, ele fala bastante, ele abre o coração para os coríntios. E aqui mais uma vez ele está abrindo o coração e ele está dizendo para eles: acolham-nos, né? Tanto ele quanto os outros apóstolos e discípulos e missionários que estavam com ele, acolhei-nos em vosso coração. Eles queriam que os coríntios não ficassem com o coração endurecido, que eles percebessem que eles estavam querendo o bem deles, então para acolhê-los no coração. E quando ele diz isso, né, para eles acolherem, os acolherem no coração, ele dá alguns argumentos, e o primeiro argumento está no versículo 2, em que ele diz: a ninguém tratamos, na última parte do versículo ele diz: a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Né? Depois ele dizer para acolherem, ele dá esse argumento: vocês precisam me acolher no seu coração, porque eu nunca tratei vocês mal, né? Aí ele dizendo, em outras palavras, né? Nunca tratamos vocês com injustiça, nunca exploramos vocês, nunca corrompemos ninguém. Então é por isso que vocês têm que me acolher no coração. Então eu chamei esse argumento de benignidade, porque benignidade, ele é um dos frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então a benignidade é um dos frutos do Espírito.
Benignidade é um pouco diferente de bondade. É difícil a gente ver a diferença aí. Mas a benignidade, falando assim, em termos práticos, é quando você, a sua presença, se você é uma pessoa benigna, a sua presença na vida das outras pessoas faz bem para aquela pessoa. Então, quando você chega, a pessoa fica feliz porque você é uma pessoa que faz bem. É o contrário de malignidade, né? Que se você chega, a pessoa, né, começa a sentir mal, começa a suar frio, né? Começa a dar crise de pânico. Então, isso seria malignidade. Mas a benignidade não. Quando você chega, a pessoa se sente bem. Então, Paulo, quando ele diz isso, ele está dizendo: eu sou benigno para com vocês. Todas as vezes que eu vou aí, né, nós nunca tratamos ninguém com injustiça, nunca exploramos ninguém, nunca fizemos nada contra vocês. E vamos pensar, né, no caso, por exemplo, dos avós para com os netos, né? Os netos, quando os avós vão visitar os netos, o que eles esperam? Eles esperam que os avós vão levar um presentinho, né? A G eu não falo nada porque a G mora com os netos, né? Os netos moram no fundo. Se toda vez que ela for lá levar um presente, vai à falência, né? Mas se morasse longe, né? Igual os nossos netos que moram a 500 quilômetros daqui, quando a gente vai lá, a gente tem que levar alguma coisa, nem que seja uma girafa sem pescoço, né? Que a Liz Rebeca falou uma vez, né? É um negócio compridinho assim, né? Que é um docinho que é meio azedo, meio doce, né? Ela fala que é a pescoço de girafa ou girafa sem pescoço, né? Uma coisa assim. Então a gente, quando vai, leva pelo menos isso. Mas mesmo que a gente não leve nada, né? Quando chega, eles ficam felizes. Por quê? Porque os avós, eles só sabem mimar os netos, né? A Tânia com certeza é assim também, né? Todos que têm netos sabem. Então isso é benignidade. Amigos, né? Nós temos amigos que são benignos para conosco, que quando eles vão nos visitar, a gente fica feliz, né? A gente oferece até um cafezinho, né? Tão caro que está o café, mas para os amigos a gente até oferece, né? Um café. E oferece tudo que tem lá, né? A gente abre as portas e começa a agradar, porque eles nos fazem bem, né? Os amigos são benignos para conosco. Eles também oferecem o ombro amigo quando a gente está precisando chorar, as nossas mágoas, né? E tudo isso. Será que nós nos sentimos assim na nossa igreja? Será que quando nós viemos na igreja, nós sentimos que as pessoas aqui estão sendo benignas para conosco? Será que nós sentimos aqui que é um ambiente de benignidade? Deus ajude que sim, né? É para ser assim, porque Jesus disse que os verdadeiros discípulos dele serão conhecidos pelo amor que nós temos uns pelos outros. Então, se nós não nos sentimos assim na igreja, tem alguma coisa errada. Eu me sinto assim. E eu considero a igreja assim como a minha segunda família. Amém. Não é a família assim, não é totalmente a minha família de sangue, mas é a minha família de afinidade, bondade, família que a gente pode interceder uns pelos outros, né, e também pedir para que eles os outros intercedam por nós. Amém. É isso mesmo, é uma família, né? Nós sentimos como uma família. Então isso é benignidade. E eu lembro quando nós éramos jovens, né? Não faz muito tempo isso, né? Eu e a Vilma lutávamos aí com a vida, né? A situação financeira, os filhos pequenos, remédios, né? Essas coisas. E a gente às vezes recebia visitas, né? Tem pessoas muito queridas, né? Pessoas que já partiram, como a Júlia, por exemplo, né? A Júlia esteve muito tempo conosco, depois foi para o Japão, depois foi para outros lugares, né? Mas ela ia lá em casa, a gente morava lá no Jardim Antunes, fazia a escola dominical lá em casa, e ela ia lá para nos ajudar na escola dominical. Ela queria exercer um ministério, e aqui na igreja ela viu que não tinha espaço, porque tinha bastante gente ajudando, então lá tinha necessidade. Então ela ia lá
E sempre quando ela ia, como a gente fazia lá à tarde, né? Aqui de manhã era escola dominical e lá a gente fazia à tarde. E à tarde, então, ela ia, ela falava assim, eu vou almoçar com vocês, né? E ela sabia que a gente era pobre, né? Não tinha muita coisa para oferecer. Mas toda vez que ela ia, ela levava alguma coisa, né? Ou ela levava um frango assado, ou levava uma melancia, né? Levava alguma coisa. Então, muitos irmãos, muitos parentes, né? Nos ajudaram. Então, isso é muito bom, né? Muito gratificante, e são coisas que a gente nunca esquece, né? E que a gente também pensa assim, bom, eu preciso também ser assim para com as outras pessoas, né? Eu preciso também ser benigno, e a minha presença ser benigna. Então Paulo está dizendo isso, olha, nós aqui, nós somos benignos para com vocês. Toda vez que nós vamos aí, nós levamos coisas boas para vocês. Então, acolham-nos no seu coração. Nada mais justo, não é verdade? Então esse é um argumento que Paulo dá. Um segundo argumento que ele dá é o apreço que ele tem por eles, né? Ele amava, né, os coríntios, então ele falava, então isso como argumento para que eles então também o acolhessem no seu coração. No versículo 3, 2 Coríntios 7:3, ele diz que não vos falo para condenar, né? Eu não estou dizendo que vocês, né? Não estou querendo condenar vocês, dizer que vocês não estão me acolhendo, né? Não estou querendo fazer isso. Mas ele diz, eu digo a vocês, né? Eu já vos tenho dito que vocês estão em nosso coração, para junto morrermos e vivermos. Então Paulo estava com eles para o que der e vier. Ele estava com eles, né? Ele e os outros também, que estavam juntos com Paulo, amavam os coríntios. Não, eu estou com vocês, né? Estamos juntos, né? Nós estamos aí para o que der e vier, para o que for acontecer, seja para viver, seja para morrer, nós estamos juntos. Então nós temos um apreço por vocês, nós amamos vocês. Nada mais justo que vocês também abram o seu coração e nos acolham em seu coração. Às vezes, é difícil você convencer uma pessoa de que você ama aquela pessoa. Porque, às vezes você quer se aproximar de alguém, mas essa pessoa já passou por tantas experiências ruins na vida, já teve tantos casos negativos na sua vida, que a pessoa ela cria um muro de proteção, né? E a gente fala, fica arisca, né? A pessoa fica arisca. A gente fala isso como se fosse, né, um animal, né? Porque com animal de estimação é assim também, né? Para você conquistar, você vai ter que ir aos poucos, né? Chegando, né? Mas as pessoas são assim também, e às vezes até é mais difícil você convencer as pessoas que você só quer o bem daquela pessoa, que você ama aquela pessoa. Então, para que ela acolha você no coração dela, é difícil. Então, por exemplo, quando uma pessoa faz aniversário, nós parabenizamos a pessoa, né? Às vezes nós damos presentes para ela, ou às vezes só falamos parabéns, né? Quando nós fazemos isso, é porque nós queremos dizer para a pessoa que nós a amamos, que nós nos importamos com ela, e nós queremos que ela nos acolha no seu coração. E é claro, queremos que ela nos convide para o churrasco, né? Para o bolo, né? Para o aniversário. É uma maneira dela nos acolher também. Mas é difícil convencer às vezes, né? Paulo, ele fala, por exemplo, para os Gálatas, em uma situação semelhante, lá em Gálatas capítulo 5, 16 e 17, Paulo fala para os Gálatas que havia pessoas que estavam querendo se aproximar deles, querendo conquistar o coração deles, mas com más intenções. Ele diz, lá no versículo 17, por exemplo, Gálatas 5, 17, os que fazem tanto esforço para agradá-los, eu estou lendo aqui numa versão diferente, os que fazem tanto esforço para agradá-los, não agem bem, mas eles querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Ou seja, eles estavam querendo ganhar o coração dos Gálatas,
querendo afastá-los de Paulo. Paulo, na verdade, é que os amava, né? Paulo, ele até, no versículo 16, ele fala: eu tornei inimigo de vocês por dizer a verdade. Então, Paulo estava então protestando, porque eles estavam ouvindo heresias, se deixando levar pelas heresias e gostando daquelas pessoas que estavam com más intenções, né? Que não eram boas intenções, né? Tem pessoas que são assim, que mostram boas intenções, elas fingem que nos amam, fingem que se importam conosco, mas o que elas querem é tirar proveito de nós. Quando, por exemplo, se você está na rua, né, você está dirigindo um carro e você tem um defeito mecânico no carro e você para na rua ou na estrada, geralmente alguém vai lá, vai parar o carro ou vai lá para te ajudar, né? E muitas vezes são pessoas bem intencionadas, muitas vezes não, porque há pessoas, né? Já aconteceu comigo muitas vezes, né? Pessoas mal intencionadas, né? Pessoas mal intencionadas. Lá em Brasília, por exemplo, uma vez, né? Eu parei com o carro lá, perto de uma rodoviária, o carro deu uma pane, parou, aí veio 2 rapazes lá, falando que era mecânico e querendo ajudar, né? E tudo, fizeram um monte de coisa lá, deram umas marteladas, né? Só pioraram a situação, e depois pediram dinheiro, falaram, não, quer dizer, de certa forma eles me constrangeram, né, a dar dinheiro para eles, e era isso que eles queriam, né? Então eu aprendi, quando para o carro assim, se vem uma pessoa estranha, eu falo, não, obrigado, meu mecânico já está vindo, né? E eu chamo sempre alguém que eu conheço, né, para ajudar, e eu fico, às vezes a pessoa pode estar com boas intenções, mas eu fico preocupado, né? Eu não sei se é verdade, né? Porque eu não conheço. Então acontece isso. Se você estiver no banco, né, para sacar o dinheiro lá, e chega alguém para te ajudar, né, oferecendo ajuda, né, pode ter certeza que não está com boas intenções, né? Ele quer, de alguma forma, roubar ali o seu dinheiro. Então há pessoas assim, há esse tipo de demonstração falsa de amor, e por isso as pessoas às vezes têm dificuldade de aceitar, né, de acolher no coração, mesmo que você está com toda a sinceridade. Então você precisa, às vezes, se esforçar em dobro para mostrar para aquela pessoa que você de fato a ama, né? Então Paulo está dizendo isso, né? Acolham-nos no seu coração, acolhei-nos em vosso coração, porque nós amamos vocês, nós estamos com vocês para o que der e vier, tanto para a vida quanto para a morte. É o argumento que ele usa. E o terceiro argumento que ele utiliza está no versículo 4, que é o orgulho que ele sentia por eles, né? Paulo diz que estava orgulhoso dos coríntios e que ele falava para todo mundo, né? Todos os lugares que ele ia, ele falava, olha só como os coríntios, né? Eles são obedientes, como eles estão, claro, eles tiveram os deslizes lá e tal, mas quando eu os repreendi, eles foram obedientes, eles fizeram tudo, né? E ele diz, eu quero continuar sentindo orgulho de vocês. Eu quero que quando, né, eu fale para as pessoas com ousadia do que vocês fazem, do que vocês são, que eu não seja desmentido por vocês. Então eu quero continuar sentindo esse orgulho. Portanto, acolhei-nos em vossos corações. É isso que ele está dizendo. Então no versículo 4, ele diz que estava transbordante de júbilo, né, por causa da obediência deles, mesmo em meio a tribulações, ele estava transbordante de júbilo. Sentir orgulho, né? Você gostaria que alguém sentisse orgulho de você? É bom quando alguém sente orgulho de você, não é? Quando eu era adolescente, eu tinha uma banda, né, de música, de rock, né? E a gente cantava, eu era cabeludo, né? Tinha aquele cabelão, e vivia por aí, né, sentado na rua, nas calçadas, né? Tocando violão e tal. E um dia a gente foi num festival de música que foi promovido por uma igreja metodista, lá em São Paulo.
né? A igreja metodista fez aquele festival de música, e não precisava ser música evangélica, e não precisava ser membro da igreja, podia ser qualquer um que chegasse lá, né? Qualquer um não, amigos ali, né? Então, um amigo meu, que tinha um amigo que era da igreja, a gente foi lá, e a gente cantou, a gente se inscreveu, a gente participou, né? E a gente conseguiu a maior premiação lá, nós fomos os vitoriosos, né? A nossa música que nós cantamos foi a melhor, né? E quando estava lá no final, a gente recebeu a premiação foi um chaveirinho, né? Chaveirinho de cobre, eu tenho ele guardado em algum lugar ainda, eu sei que eu não joguei fora, né? E tinha um versículo bíblico, se não me engano, não sei se era João 3,16, mas era um versículo bíblico, e esse foi o prêmio que nós ganhamos, né? E os aplausos, né? Das pessoas, e quando estava lá todo mundo nos aplaudindo, de repente apareceu o meu pai, no meio da plateia, né? Meu pai tinha ido lá de surpresa, eu não sabia, e aí o meu pai, eu fiquei surpreso de vê-lo lá, porque meu pai, ele não costumava fazer isso, né? Ele era muito reservado, e ele foi lá, e ele me abraçou, e ele me beijou, né? Foi a primeira vez que meu pai me beijou, né? Eu não sei se foi a única vez, não me lembro, mas a primeira vez que eu me lembro que ele me beijou, né? Ele ficou tão orgulhoso de mim, né? Que ele me abraçou, né? E tal, era o meu pai, e eu fiquei muito feliz, né? Dele sentir orgulho de mim. Outra vez que eu vi que ele sentiu orgulho de mim, foi quando aqui já éramos convertidos, né? Já estávamos aqui na igreja bíblica, e a gente estava fazendo o IB, que era o Instituto Bíblico lá de Araçatuba, a gente fazia umas matérias aqui, e teve um momento, então, que teve uma formatura. E a formatura, então, o pastor Alden, os pastores que vieram lá de Araçatuba, nos convidaram para ir no restaurante, para comemorar, né, a formatura uma parte do curso, e a gente tinha que ir bem vestido, né, com terno, gravata, né, essas coisas, e eu não tinha, né, mas meu pai, como ele é alfaiate, né, ele me arrumou lá emprestado um terno e gravata, né, uma calça social e tudo, né. Aí eu até falei para ele, não pai, não precisa não. Ele falou, não, veste, pega, né, e tal. E ele morava ali perto da Avenida Potirendaba, estava lá, naquele tempo era tudo mais difícil, a gente não andava de carro, andava de ônibus, né. E eu lembro que esta cena, né, não sai da minha cabeça, quando nós estávamos indo embora, né, para ir no restaurante, para ir pegar o ônibus, né, aí meu pai e minha mãe, não sei se minha mãe deve lembrar disso, né? Mas ela não consegue, às vezes, raciocinar para lembrar claramente, né? Mas meu pai e minha mãe ficaram olhando, né? A gente, eles saíram do portão, estava eu, a Vilma, né? As crianças, eu acho que estavam com a gente, andando assim na rua, e fomos até o fim da rua, e eu olhava para trás, e meu pai continuava lá olhando para mim, né? Ele ficou olhando para a gente, ele e a minha mãe, né, ficaram olhando até eu sumir na rua, até eu virar a esquina lá, né? Então eu falei, meu pai está orgulhoso de mim, né? É por isso que ele está fazendo isso. Então é bom que as pessoas sintam orgulho da gente, né? E quando alguém sente orgulho de você, é justo que você o acolha no seu coração. É isso que Paulo está dizendo para os coríntios. Acolhei-vos em meu coração, porque eu sinto orgulho de vocês, e quando eu for falar para as pessoas do que vocês fazem, eu quero que vocês continuem assim. Então essas são as palavras de Paulo para os coríntios, esses são os argumentos que ele apresenta, e o que Paulo está fazendo com os coríntios, se a gente for pensar bem, é o que Deus faz conosco também. É assim que Deus quer também. Deus quer que nós o acolhamos no seu coração. É por isso que quando a gente fala para alguém, você precisa se converter, precisa se arrepender, precisa aceitar Jesus no seu coração, é isso que a gente está dizendo, você precisa acolher Deus no seu coração. Nós vemos em Salmo 103, 8, que o salmista diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. O Senhor
é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Deus é benigno para conosco. Se você estiver com Deus, Deus vai fazer bem para você. Deus nunca vai fazer mal para você. Então é justo que você acolha Deus no seu coração, na pessoa de Jesus Cristo, que Ele enviou, o seu Filho. Também Deus mostra o seu apreço para conosco. Por exemplo, Jesus, ele fala em Lucas capítulo 12, versículo 32, não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Essas palavras são muito tocantes, porque ele está chamando os seus discípulos de pequenino rebanho, como se fossem criancinhas, né? Não temais, pequenino, não temais, porque Deus se agradou de vocês, Deus se agradou de dar a vocês o seu reino. E quando Jesus nasceu, Deus enviou os seus anjos para avisar os pastores que estavam lá no campo, né, guardando as ovelhas. Ele apareceu então, eles viram a visão de uma multidão de anjos cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então Deus, essa é uma das traduções, né? A outra tradução possível seria aos homens de boa vontade, mas também pode ser traduzido dessa forma, aos homens a quem Ele quer bem, a quem Deus quer bem. Deus estava mostrando que Deus nos ama. João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus nos ama. E também tem a história que Jesus contou do filho pródigo, né? E o filho pródigo, ele saiu, fez o que fez, ficou, né, muito tempo fora, e o seu pai, com o coração quebrantado, quando o filho gastou tudo que tinha, não tinha mais para onde ir, não tinha o que comer, resolveu voltar, e quando ele voltou, ele viu que o pai estava vigilante, estava olhando para a estrada. Então de longe ele já viu o filho e saiu correndo ao encontro do filho. E Jesus contou essa parábola para mostrar como é que Deus nos ama. Então Deus tem apreço por nós, Deus tem amor por nós, é justo que nós o acolhamos no seu coração, por meio de Jesus, o seu Filho. E Deus, será que Deus sente orgulho de nós? Será que você quer que Deus sinta orgulho de você? Deus sentiu orgulho de Jó. Por exemplo, em Jó capítulo 1, versículo 8, e Jó capítulo 2, versículo 3, nós vemos Deus falando com Satanás, né, perguntando para Satanás: o que você está fazendo? Por onde você anda? Ele fala: eu estou andando aí pela terra, estou por aí, né? E aí Deus fala para ele: você viu o meu servo Jó? Não tem homem mais reto que ele, não tem homem mais justo, né? E assim por diante. Aí Satanás falou: então o Jó é assim porque também você deu riqueza para ele, você deu tudo para ele, por isso que ele é assim. Aí Deus falou: então tá bom, então vai lá e tira tudo dele, né? E tirou tudo, e Jó continuou amando a Deus, né? E aí o Jó falou: mas também ele tem saúde, né? Deus então permitiu que tirasse a saúde. E vocês conhecem a história, né? Mas Deus tinha orgulho de Jó. Deus tinha orgulho de outras pessoas, né? Por exemplo, se não me engano é Ezequiel, quando ele está falando lá numa profecia, né? Falando: olha, para o povo de Israel, vocês vão sofrer as consequências do que vocês estão fazendo, que estão se afastando de Deus, né? Mesmo que tivesse Jó, ele fala, acho que Jó, Moisés e Daniel, ou Noé e Daniel. Ele cita 3 personagens antigos, e o Daniel, que era contemporâneo de Ezequiel. Imagina, né? O Daniel, né? Puxa, né? Junto aqui com Moisés e com Noé, ou com Jó, não lembro quem que ele falou, né? 2 personagens. Deus sentiu orgulho de Daniel.
Deus quer sentir orgulho de você e de mim, e Ele sente orgulho quando nós fazemos alguma coisa certa, né? E Ele quer continuar sentindo orgulho de nós. Então é justo que nós acolhamos Deus em nosso coração por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso que o Espírito Santo está nos dizendo: acolhei-nos em vosso coração, que nós possamos atender esse apelo, né? E acolher Deus no coração, e saber que Ele é benigno, saber que Ele nos ama, que Ele tem apreço por nós, e que Ele sente orgulho de nós quando nós fazemos o que é certo, e Ele quer continuar sentindo orgulho de nós. Amém? Que possamos fazer isso. Obrigado. Vamos passar então para a ceia do Senhor.